dia, meus queridos. Vamos dar continuidade hoje em mais uma videoaula, né, onde a gente daremos continuidade ao que abordamos na aula passada, falando sobre as leis de Newton. Mas antes disso a gente vai dar uma relembrada, né, no que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada a gente falou sobre as leis de Newton. Nós vimos que a dinâmica é a parte da física, da mecânica que estuda os movimentos, se preocupando com o que causa aquele movimento, né? Então, se nós temos um movimento é porque tem alguma causa por trás disso. Então, essa é a parte da mecânica que estuda os movimentos, se preocupando com o que está causando aquele movimento ou aquele repouso também, tá certo? Então, depois disso a gente viu um pouco da história, né, das famosas leis de Newton. Vimos ainda que para que se tenha um movimento é necessário a presença de uma força, né? E nós vimos que a força é uma grandeza tipo vetorial, ou seja, ela possui direção, intensidade e sentido, né? Onde a gente viu também que a força ela pode ser classificada em dois tipos: as forças de contato e as forças de campo, né? Onde as forças de contato é quando eu tenho um contato direto entre os dois corpos, e as forças de campo é quando não ocorre essa interação de contato, ou seja, a força ocorre a uma certa distância de um corpo para o outro. Então nós vimos que a primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, os corpos tendem a permanecer em repouso em movimento retilíneo uniforme, a não ser que não haja forças externas atuando sobre ele. Então nós temos aí o exemplo de um cavalo em movimento, brecando, e o carro fazendo uma curva, né? Então, como diz aí no enunciado, no conceito, a tendência é que o corpo permaneça em movimento ou em repouso. No caso, o cavalo freando bruscamente, a tendência é que o corpo do homem siga o seu movimento, né, que ele vinha anteriormente. Por exemplo, se nós estamos num carro e o motorista, o carro parado, e o motorista acelera bruscamente, a tendência do corpo da gente ir para trás. Por quê? Porque nós estávamos em repouso e a tendência é que nós permanecêssemos em repouso. Do mesmo jeito, o carro em movimento, se o motorista freia bruscamente, a tendência é que a gente seja jogado para frente, devido que a tendência de continuar em movimento, certo? Então esse é o princípio da inércia, né, onde os corpos tendem a permanecer em seu estado, seja ele de movimento ou repouso, desde que não haja força externa atuando sobre ele. Depois disso, nós vimos que o conceito de massa, né, massa nada mais é do que a medida de inércia, ou seja, é uma propriedade característica do corpo, né? Massa é uma grandeza escalar, cuja medida, unidade de medida é o quilograma, né, no Sistema Internacional de Unidades. Vimos também que a unidade de medida de força no Sistema Internacional é o Newton, né? Isso quer dizer o quê? Que 1 Newton é capaz de imprimir uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado a um corpo de 1 kg. É isso que quer me dizer 1 Newton, certo? Vimos também a segunda lei, ou princípio fundamental de Newton, né, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, a força é diretamente proporcional à massa e à aceleração, certo? Então, quando a força resultante tem a mesma direção e intensidade da aceleração resultante, se a força sobre um corpo for nula, ela pode dizer que ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, se a força é resultante é porque a aceleração é nula. Então, se a aceleração é nula, isso significa que esse corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, não varia a sua velocidade. E vimos também a terceira lei de Newton, que fala do princípio de ação e reação, ou seja, toda ação corresponde a uma reação, né? Então nós já vimos que existe tipo de interação por contato, né? Quando empurramos uma caixa, por exemplo,
eu estou causando uma ação, aplicando uma ação, e a caixa sobre mim uma reação. Mesma intensidade, porém sentidos opostos, certo? E temos também a interação de uma força de campo, né? Quando a gente tem, por exemplo, um ímã próximo de um metal, ele vai atrair, ou seja, ele vai atrair, gerando um campo, né? E isso faz com que a força haja a mesma intensidade, porém sentidos opostos, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho das forças fundamentais na natureza, né? Então, a partir de agora a gente vai implementar, aumentar um pouquinho o conteúdo, né? E vai falar que na natureza existe apenas 4 tipos de forças listadas abaixo, em ordem decrescente de intensidade, ou seja, a gente tem 4 tipos de força na natureza, né? E que forças são essas? A força nuclear forte, né? Essa força é responsável por manter o núcleo dos átomos coeso, né? Temos ainda a força nuclear fraca, que é aquela que cinge, ou seja, separa, reparte as partículas. Temos ainda a força eletromagnética, que são forças de interação entre partículas que possuem cargas elétricas. E a força gravitacional, né? Essa que está presente diariamente no nosso dia a dia, né? A força de interação entre os corpos que possuem massa, né? Então, é a força responsável por nos manter preso ao chão, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, nós já vimos que existem 2 tipos de forças, né? As forças de contato, que são aquelas coisas ocorre quando existe contato entre os 2 corpos, né? Nós temos aí a mulher empurrando a bicicleta e o pessoal puxando aí um ônibus aí com corda, né? Então, quando a gente puxa ou empurramos algum objeto, né? Então essa seria a força de contato, resumindo. Temos também a força de campo, né? Nós temos aí, força de campo são aquelas que atuam à distância, dispensando o contato, né? Por exemplo, nós temos aí um ímã, né? E um metal, satélite e a Terra, né? Ou seja, são forças que ocorrem à distância. Então, algumas forças importantes que a gente vai falar, né? Que seria uma delas, eu diria que a mais importante, né? É a força peso. E a força peso, ela vem nos dizer o seguinte: todos nós estamos presos ao chão por causa da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra que nos puxa na vertical para baixo com aceleração gravitacional. Então, o peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste que tem sempre o sentido de aproximar os objetos que está sendo atraído para o centro desse corpo. Por exemplo, a Terra, né, ela possui uma massa gigantesca e nós possuímos também uma massa, né? Então, o que vai acontecer? Vai existir uma força de atração, né, entre a Terra e o nosso corpo, ou seja, a Terra vai nos puxar para o centro dela e ao mesmo tempo nós vamos puxar a Terra até nós, né, com a mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Só que, quem é que vai levar vantagem? O corpo que possui o quê? A maior massa, no caso, a Terra. Então, por isso que nós ficamos presos à Terra, certo? Não flutuamos, né? Devido ao quê? A força-peso. E essa força-peso nada mais é do que, trazendo para o princípio fundamental, o princípio fundamental da lei de Newton, que é a força resultante é a massa vezes a aceleração, nós também vamos ter a força-peso, uma grandeza vetorial, assim como a aceleração da gravidade também é uma grandeza vetorial, certo? Então, nós temos que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né?
onde a gente tem que a massa, a gente viu que é a medida de inércia do corpo. E a aceleração da gravidade, ela varia, ou seja, depende do local onde ela é medida. Então nós dizemos o seguinte, que a minha massa, ela é uma propriedade característica, e o peso, ela depende de onde é medido. Por exemplo, nós estamos aqui basicamente a nível do mar, certo? Então a aceleração da gravidade, ela possui um valor de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, se eu for acima do nível do mar, essa aceleração da gravidade ela vai diminuindo. Certo? Ou seja, quanto mais alto, menor a aceleração da gravidade. Então isso significa o quê? Que a minha massa ela não muda, mas o meu peso sim. Certo? Então, P seria a força-peso, M a massa do corpo e G a aceleração da gravidade. Então, ó, quanto mais alto eu tiver a nível do mar, menor vai ser a minha aceleração da gravidade, consequentemente, menor vai ser o meu peso. Por exemplo, a gente costuma, quando a gente vai se referir à medida da nossa massa, a pergunta que a gente costuma fazer é qual o seu peso? Né? No momento que eu estou medindo a minha massa, eu não estou medindo o meu peso. Certo? Então, fisicamente falando, a gente comete esse erro, né, essa gafe, quando a gente vai perguntar qual a massa de alguma pessoa. Né? Então, o peso, ele varia, a massa não. Por exemplo, digamos que em Marte, aproximadamente a aceleração da gravidade, 1,6. Né? Isso quer dizer o quê? Que o meu peso lá vai ser bem menor do que na Terra. Tá certo? Então, o peso, ele varia, ou seja, ele depende do local onde ele é medido. A massa não, a massa é uma propriedade característica do corpo, tá certo? Então o peso é a massa vezes a gravidade, tá bom? Então essa é uma força importante, né, que a gente tem na natureza. Temos ainda que a força-peso, ela é sempre vertical e apontada para baixo, né, em relação à Terra. Então nós temos aqui vários exemplos, né, um objeto em várias direções, porém a força-peso ela vai estar sempre para baixo. Né? Então tem a força-peso aqui puxando para baixo. Né? Tratando aqui, por exemplo, digamos que aqui eu tenha seja o notebook aberto. Né? Por que quando eu solto ele, ele não cai? Né? Porque ele está sobre a mesa, por exemplo, aqui. Mas, quando eu tenho esse corpo aqui, a gente viu que as forças, elas agem aos pares. Então, se tem uma força puxando ele para baixo, por que ele não cai? Porque tem alguma coisa empurrando ele para onde? Para cima. E essa força que está empurrando ela para cima, nada mais é do que uma outra força importante, também chamada de força normal. Né? Então, a força normal é a força de reação que uma superfície exerce sobre um corpo apoiado sobre ele. Né? E essa força ela vai ser sempre perpendicular à superfície que ele está. Né? Então, quando eu tenho um objeto aqui num plano inclinado, a força normal vai estar sempre perpendicular à superfície, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Certo? Então, nós temos que a força, né, o peso vai estar puxando para baixo, porém a normal vai estar empurrando ele para cima. No caso lá da mesinha que eu falei. Né? Então a força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Né? Então nós temos aqui vários casos também. Né? Então eu tenho aqui, ó, para cima, perpendicular, aqui está perpendicular, aqui está perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Porém, nesse caso aqui, ó, eu não vou ter força normal. A força normal vai ser igual a zero, porque ele não está em contato com nenhuma superfície. Ele está caindo livremente. Não tem nenhuma superfície em contato, então eu não teria a força normal. Tá certo? Então, a força normal é uma força sempre perpendicular à superfície de apoio.
tá certo? Em alguns casos, nós vamos ter que a força normal ela vai coincidir com a força peso, ou seja, ser a mesma, ou seja, ser a reação. Por exemplo, nesse caso aqui, eu teria a força peso puxando para baixo e a normal empurrando para cima, ou seja, a normal seria igual ao peso, ou seja, massa vezes a gravidade. Temos ainda uma outra força importante, que é a força de tração. É a força que é aplicada pelos fios cordas para puxar algum corpo. Ou seja, um fio transmissor de força é considerado ideal quando ele é inextensível, flexível e de massa desprezível. Ou seja, a massa dele não influi, ele é flexível e inextensível, ou seja, ele não estica. Né? Que aí nós teríamos um outro tipo de força, que seria a força elástica, que a gente não vai falar agora, tá certo? Então, eu tenho três forças importantes, né? Neste caso aqui, a gente vai falar dessas três, ainda tem mais outras, né? Como eu acabei de falar, a força elástica, mas o que vai importar para a gente agora é a força peso, a força normal e a força de tração, tá bom? Então, gente, vou estar daqui a pouco postando também, né, uma atividade para vocês, e a gente volta a se encontrar na próxima semana, né, para fazer uma revisão geral do que a gente viu, né, e colocar em prática esses conceitos que a gente aprendeu nessas 2 semanas, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.